Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alex Marim e hoje então nós iniciaremos o nosso estudo sobre o software, né, da Microsoft, o Microsoft Excel, eh, que trabalha então a ideia de planilhas eletrônicas, tá? Então toda essa nossa aula aqui, essa nossa videoaula, ela vai ser baseada, pessoal, na apostila, tá? Que foi preparada para vocês, que está disponível lá no nosso ambiente virtual de ensino, né? Lá no Siga, tá? Então tá tudo disponível lá e eu vou seguir essa nossa videoaula de acordo com o roteirinho que eu preparei, que vai ser seguindo mais ou menos o que tem lá na apostila, tá? Então eu aconselho vocês a irem acompanhando essa videoaula com a apostila do lado, que vai ser então essas exemplificações, ok? Muito bem, então vamos lá, pessoal. Nesse nosso primeiro encontro aqui, ó, nós vamos falar sobre então o Microsoft Excel, que ele é então o software, né, da Microsoft, a solução da Microsoft para trabalhar com planilhas eletrônicas. Alex, só existe este software? Não, existem diversos outros softwares, né, de outras companhias, de outras empresas desenvolvedoras que também provêm a mesma facilidade. O Excel talvez seja, né, o mais utilizado no mundo. Tá? Ele é um software pago, né? Existem versões gratuitas aí, né? Que estão no pacote do Office 365, que acredito que vocês tenham acesso. Tá? Esse daqui é a versão 2013, certo? Tá? Antes da gente iniciar, eu acho que é importante falar sobre o que é uma planilha eletrônica, né, gente? Uma planilha eletrônica nada mais é do que uma folha, tá, de cálculo que ela é então organizada em forma de uma tabela, certo? Então o que eu posso fazer com essa folha, né? Então eu posso fazer, pessoal, diversos tipos de cálculos matemáticos, tá? Desde cálculos simples quanto cálculos complexos, tá? E que então ela vai me facilitar bastante a vida de qualquer profissional, né? Tanto na área de contabilidade, na área administrativa, né? Enfim, dentre outras áreas aí, ok? Muito bem, então aqui nós temos, pessoal, num primeiro momento, né, a telinha do Excel. Tá? Então, quando vocês inicializarem o Excel de vocês, tá, vai aparecer sempre mais ou menos todas as ferramentas do pacote Office, elas têm mais ou menos o mesmo layout. Então, quando vocês inicializarem o Excel e optarem por criar uma nova pasta, tá? Uma telinha parecida com essa daqui, ela vai ser exibida, né? Então, vocês podem imaginar ela como uma grande folha de papel, a qual é dividida em colunas, olhem aqui em cima, tá? E ela é dividida em linhas, tá? Linhas e colunas. Em cada uma dessas combinações de linhas e colunas, como se fosse uma batalha naval, né? Uma tabela, existem elementos chamados de células, tá? Então aqui, ó, eu posso ir selecionando cada uma das células e em cada célula, pessoal, eu posso então armazenar texto, posso armazenar números, posso armazenar fórmulas, tá? Nesse primeiro momento vai ser com esses três tipos de informações que nós iremos trabalhar em cada uma das células, tá legal? Muito bem. Então, assim, gente, ó, existem, né, na nossa tela aqui, algumas opções, né? Existem, na verdade, três componentes básicos, né, nessa nossa parte de opções. Aqui nós temos as guias aqui em cima, certo? Tá? Então, nós temos aqui em cima, ó, as guias, ok? Tá? As guias aqui em cima, tá? Temos também, dependendo de cada guia que eu selecionar, tá? Nós temos aí os grupos definidos para essas guias, tá? Então reparem, aqui eu tenho um grupo fonte, né? Aqui eu tenho um grupo para numeração das minhas células, ok? Então, para a guia inicial, ó, eu vou ter grupos específicos,
ok? Então, se eu clicar na guia inserir, por exemplo, aqui, né, reparem que mudam os grupos específicos para cada uma delas, tá? Voltei para a guia inicial aqui. E temos ainda, então, um terceiro componente básico, tá? Que são os comandos, tá? Então aqui nós temos toda a faixa de comandos, né? Bem como em qual é a célula que eu estou selecionado. Tá? Então, guia de comandos e fórmulas, e aí qual é a célula ou ainda também qual é o intervalo que eu estou trabalhando com estes caras aí, certo? Muito bem. Uh, dando sequência, tá? Dando sequência aí, a gente vai ter então algumas nomenclaturas que são importantes, tá, gente? Então, assim, ó, todo arquivo que eu criar no Excel, tá? Ele é denominado de pasta. Olhem aqui em cima, né? O nomezinho pasta 1, tá? Eu não salvei ainda este arquivo, né? Então eu criei ele como novo. Então reparem aqui que ele aparece, né, como pasta, certo? Pasta 1 do Excel. Tá? Então todo novo arquivo ele é denominado de pasta, tá? E ele vai ter então uma extensão, né, XLSX, porque ele é a versão de 2013. Ainda, né, uh, cada pasta de vocês ela é composta por planilhas, tá? Então aqui, ó, quando a gente cria um documento, uma pasta nova do Excel, né, ele já cria por padrão uma planilha. Eu posso ir criando, né, várias outras planilhas aqui, ó, só ir clicando no mais, tá? Então eu vou criando outras planilhas e essas planilhas, pessoal, elas são totalmente independentes umas das outras, tá? Eu posso fazer, por exemplo, um, um cálculo aqui nessa planilha 4, por exemplo, e utilizar a resposta desse cálculo lá na planilha 1. Tem como eu fazer isso, certo? Mas eu tenho que fazer, então, uma espécie de um hiperlink, uma referência, tá? Elas são independentes, ok? Em primeiro momento, tá? A gente pode também, para cada uma dessas planilhas, renomeá-las, né? Para fazer isso, basta eu dar dois cliques aqui em cima, né? Então, aqui vai ser, por exemplo, a nossa planilha de custos, certo? Aqui essa segunda vai ser a nossa planilha de, sei lá, despesas, ok? E assim sucessivamente. O próximo elemento, pessoal, são as colunas. Eu já falei sobre elas, né? Então são o espaçamento, né, entre dois traços verticais aqui, tá? E elas são representadas dentro do Excel por letras, tá? Que são ordenadas de uma maneira alfabética, né? Então começam no A e vão até o XFD. Então dá praticamente, na verdade, dá 255 colunas. Tá? Já o outro elemento são as linhas, que é o espaçamento entre dois traços horizontais, e as linhas são representadas, então, enquanto que as colunas são representadas por letras, tá? As linhas são representadas por números. E o que é uma célula? Já falei sobre isso. Vamos recapitular. Elas então são formadas pelo cruzamento, né? Pela interseção de uma coluna com uma linha. Cada elementinho aqui ele é uma célula. Cada célula, pessoal, ela possui um endereço ou também um nome, né, que representa exatamente a sua posição ou ainda o par, né? Coluna, linha. Então essa célula que eu estou selecionado aqui é a célula A1, tá? É o nome dela. Vou selecionar uma outra aqui, esta célula que está selecionada aqui é a célula C3 e assim sucessivamente, né? Então, para eu selecionar uma célula, utiliza-se o cursor do mouse, certo? Então, à medida que eu vou clicando, posso também utilizar as setas do teclado para ir navegando entre as células, ok? Aí fica a critério de cada um que se adaptar melhor. E eu também posso, né, gente, uma coisa bem interessante, bem legal, é eu
selecionar um grupo de células, tá? Cada vez que eu fazer isso, eu digo que isso daqui é um intervalo, né? Então reparem que eu consigo sempre de uma maneira retangular, né, selecionar um determinado intervalo de células, né? Isso aqui é um grupo. E para eu então pegar todo esse agrupamento aqui, né? Ele é representado, eu tenho que dar qual é a posição do canto superior esquerdo e qual é a posição do canto inferior direito, né? Então eu vou pegar esses dois pontos, este ponto aqui, né? Deixa eu arrumar aqui. Então eu vou pegar este ponto aqui, tá? E vou pegar este ponto aqui, né? Tá? Então serão os dois pontos que eu irei pegar para então delimitar o meu intervalo, certo? Então no caso, este ponto aqui, né? Ele é o nosso amiguinho B4, esse cara aqui, e, opa, aqui está o B4, ok? E aqui vai ser o nosso M12, tá? Então aqui B4 e o M12 é o nosso intervalo. Então se eu quisesse representar todo este intervalo aqui, eu iria colocar numa determinada célula o seguinte, ó, B4, dois pontos, M12, tá? Então esta representação aqui, tá? Ela vai então incluir, tá? Todas estas células aqui, tá? Todas as células que estão compreendidas dentro desse intervalo aqui retangular, ok? Certo? Legal, né? Tá bom? Ok, voltando para cá então, né, gente? Cada uma das nossas células e linhas, elas possuem uma largura e uma altura pré-definida, ok? Uma coisa que acontece muito, né, por exemplo, pessoal, é vocês fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui, ó, um número qualquer aqui, né? Tá? Que ela até está ajustando automaticamente. Mas se eu diminuir a largura aqui, ó, reparem que ele ficou com um monte de jogo da velha aqui, né? O que isso significa quando eu estiver trabalhando com Excel, gente? Significa que o valor que eu digitei aqui dentro, ele é um valor maior que o tamanho especificado para a coluna, ok? Então sempre que aparecer esse cara e não for esse valor, obviamente, né? Não for um monte de jogo da velha, significa o quê? Que a minha coluna ela está muito pequena para a quantidade de informação, de caracteres que tem dentro dela. Então, ou eu dou dois cliques aqui, ou eu aumento a largura da minha coluna até que caiba, né, toda a informação, certo? Muito bem. Então, já que estamos trabalhando com essa ideia, vamos ver como é que a gente faz para entrar com dados na minha planilha, ok? Então nós vamos pegar um exemplinho bem prático, assim, um exemplinho bem interessante que vai seguir a nossa aula, ok? Então olhem só, primeira coisa, a gente vai pegar e digitar aqui, ó, o nosso planilha de gastos pessoais, tá? Então vai ser uma planilhazinha que nós vamos fazer para gastos pessoais. Reparem aqui, gente, ó, que eu digitei ela na primeira posição, na A1. E, Alex, mas ela não, ela passa da informação e está aparecendo igual. Está aparecendo, gente, porque ela é texto, tá? E olhem só, se eu clicar, por exemplo, na B1, não tem nada aqui, né? Certo? Mas a informação ela está passando ou sendo exibida. Se eu colocar qualquer coisa aqui, um teste, por exemplo, vocês vão ver que a partir desse momento que eu insiro uma informação na coluna subsequente, aquela informação da coluna anterior, ela fica por baixo, digamos assim, né? Ela não é exibida, mas essa informação ela não é perdida, tá? Então se eu clicar aqui, né, gente, vocês vão ver que a informação da célula A1 está bonitinha aqui, não tem nada, a gente não perde nada, a não ser que eu apague, né?
Ah, como é que eu faço para apagar uma informação? Muito fácil, né? Vamos aqui na nossa teste, ó, basta eu dar um delete, né? Basta eu apertar a tecla delete que a informação ela será excluída. Se eu selecionar um monte de coisa, Alex, tá? E excluir, vai ser excluído todo o conteúdo que está dessa área selecionada, todo. Então é uma maneira rápida de eu, se eu quiser, claro, apagar toda a informação de uma área maior do que eu ir dando um de cada vez, ok? Muito bem, então isso aqui é como se fosse uma planilha. Nesse primeiro momento a gente vai apenas trabalhar a ideia da formatação, ok? Para a aula que vem, a gente sim vai ver algumas formulazinhas básicas, né? Para ele fazer algumas continhas automatizadas para a gente, certo? Então, olha só, planilha de gastos pessoais. Então, nós vamos ter aqui, ó, num primeiro momento, tá? Nós vamos ter aqui, ó, contas a pagar, tá? Vamos ter aqui, ó, que mês é? Vamos pegar que nós temos aqui janeiro, tá? Fevereiro e vamos parar por aqui, certo? Então, olhem só, olhem como o Excel ele é um cara inteligente, tá? Janeiro, fevereiro, tá? Só vou deixar janeiro aqui para você ver. Janeiro. Muito bem. Então, quando eu seleciono uma determinada célula, eu não sei se vocês perceberam, ela fica com um quadradinho aqui, tá? Esse quadradinho aqui, ó, ele é chamado alça de preenchimento, tá? Então, essa alça de preenchimento, quando vocês colocarem perto dela, reparem que o cursor muda, ó. Ele sai é, de um maisinho, como se fosse uma cruz de hospital, para um outro tipo de mais menor. Tá? Quando isso aqui significa, quando ele muda de formato, significa que eu estou apto a utilizar essa alça de preenchimento. O que é esse elemento, pessoal? Esse elemento permite que o Excel preencha, como o próprio nome já diz, de maneira automática, tá? Os demais elementos, as demais células. Então reparem, eu vou trazer aqui para a direita e olhem como ele vai preencher. Ó, fevereiro, março, abril, maio e junho. Se eu quisesse seguir, ele seguiria com os demais meses do ano, tá? Então vamos trazer até agosto aqui, tá? Até agosto, ok? Tá? Então reparem que ele colocou aqui, ó, para mim de maneira automática, gente. Eu não precisei digitar nada. Tá? Isso é o que faz uma planilha eletrônica. Tá? Aqui nós vamos colocar a nossa, qual é o salário que eu vou ganhar. Tá? Então aqui depois nós vamos preencher. Aqui nós vamos colocar as nossas, quais são as contas. Basicamente nós vamos ter aqui água, luz, escola, IPTU, IPVA, né, combustível, ok? Tá? E aqui embaixo nós vamos colocar o total de contas. Então, basicamente, né, a gente vai trabalhar com essa ideia. Como a gente vai até agosto, eu vou pegar essa planilha aqui, ó, essa primeira, e vou selecionar tudo e vou mandar mesclar, ó. Aqui em cima ele vai mesclar e centralizar. Reparem que a minha planilha já ficou um pouquinho mais interessante. O mesmo eu vou fazer aqui com contas a pagar, tá? Estou organizando as minhas célulazinhas aqui. Esses caras aqui eles estão estourando, então eu venho aqui ou eu aumento de maneira automática, tá? Posso também ainda, né, centralizar esses meses, né? Eles não estão centralizados, né? Vou centralizar esses caras, ok? Então, basicamente, né, pessoal, para não me estender muito, eu vou dividir essa aula em uma outra para não ficar muito grande. Nós vamos ficando por aqui, tá? Nós vamos retomar na próxima aula exatamente desse ponto, ok? Tá? Então, até mais, até daqui a pouquinho.